Olá, eu sou o Davi e vou apresentar o trabalho intitulado Otimização topológica de vigas isostáticas em duas dimensões utilizando o método SIMP. Fui orientado pela professora Simone e co-orientada pelo professor Paulo. Sumário. Bom, eu vou apresentar a introdução do tema, tratar melhor o problema de otimização topológica e como ele funciona, os objetivos da pesquisa, os materiais e métodos utilizados, os resultados de discussões obtidos, as conclusões referentes ao que foi apresentado, os agradecimentos e as referências utilizadas para desenvolver o trabalho. Bom, otimização topológica é uma área que visa utilizar métodos de otimização para encontrar e validar as melhores topologias que uma peça estrutural pode possuir, em que o foco é minimizar a flexibilidade. O método das densidades SIMP, Solid Isotropic Material Penalization, é muito utilizado na resolução de vigas elásticas e isotrópicas devido à sua alta capacidade de redistribuição de material. Ou seja, a viga ao lado é uma viga isostática e é a viga que será utilizada no trabalho. Então discretiza-se o domínio ômega, e é essa a diferença da otimização topológica, pois, diferente da otimização paramétrica e da otimização de forma, o domínio ele pode variar a sua forma, a sua topologia. Então esse domínio ômega que será tratado, ele pode mudar de forma, o que será mostrado nos próximos resultados. Problema de otimização topológica. A otimização topológica baseada no método SIMP não trata-se especificamente de uma penalização P que será aplicada na densidade do material, ok? Para que não ocorram certas instabilidades numéricas, onde o foco da otimização topológica no método SIMP é minimizar a flexibilidade da estrutura. Analisando então a formulação matemática, tem-se que minimizar a flexibilidade ela é igual a o vetor transposto do deslocamento da estrutura vezes a matriz de rigidez da estrutura avaliada com as densidades, e ela está penalizada, vezes o deslocamento da estrutura. Sujeito ao quê? Ao a estaticidade da estrutura, porque eu não quero que ela seja um mecanismo, eu não quero que ela seja flexível, eu quero que ela seja estática. Então, utiliza-se o método dos elementos finitos para calcular essa equação, então que seria o vetor forças aplicado, que tem que ser igual ao vetor, à matriz de rigidez, perdão, vezes o vetor de deslocamentos. Além disso, tem uma fração de material que será aplicada na estrutura e a variação, então, do domínio de projeto, que vai estar entre 0 e 1, ou seja, o material ele vai estar ou ele existe ou ele não existe, ok? E por isso que aplica-se então a penalidade. Aqui, então, tem-se a viga a ser tratada e ela está discretizada por elementos finitos, ou seja, os elementos finitos a gente discretiza assim, em nós, ok? Em que cada nó pode se deslocar para cima e sofrer uma rotação, ok? Que é essa viga isostática a ser tratada. Além disso, os elementos finitos resolverão problemas de estaticidade e avaliarão se esse nó pode existir ou não, com base no carregamento aplicado. Trata-se então do carregamento a ser aplicado na estrutura, será aplicado neste nó aqui, no nó 1, em que será tratado a viga isostática. Ao lado, então, tem-se o problema de otimização topológica, em que trata-se do pós-processamento, ou seja, como a imagem será tratada. Como se utiliza então o método SIMP e tem que se resolver então por elementos finitos, no pós-processamento pode ocorrer certas instabilidades, que é chamado então de tabuleiro de xadrez. Essas instabilidades elas ocorrem pois o programa ele não consegue entender direito como otimizar a estrutura. Para resolver esse problema, que ele é fisicamente impossível de ser aplicado, aplica-se então métodos de filtros espaciais. E neste trabalho será aplicado então o filtro das sensibilidades. Já nos objetivos do trabalho, tem-se que a ideia é otimizar a viga isostática em duas dimensões, utilizar o método do ponto interior, então, de otimização, aplicar o filtro das sensibilidades, comparar modelos com diferentes tamanhos de malha de elementos finitos, apresentar resultados comparativos com a literatura técnica da área e ganhar estudos na otimização topológica. Os materiais e métodos, definiu-se então o modelo de viga isostática em duas dimensões, como os modelos já apresentados. Diferentemente de Andreasen et al. 2011, que utilizou o critério de otimalidade, e de Senia 2009, que utilizou o método das assíntotas móveis, foi utilizar então o método dos pontos interiores.
Utilizou-se a linguagem de programação Scilab, em que aplicou-se o método dos elementos finitos com o método de Cholesky, pois deixa o programa mais rápido computacionalmente. Além disso, aplicou-se o filtro espacial para impedir problemas de estabilidade e o filtro das sensibilidades foi escolhido e que ele apresenta independência de malha. Tá? Dois métodos numéricos foram realizados baseados no trabalho de André Central em 2011. O primeiro é uma via com 60 por 20 elementos, já o segundo é uma via com 150 por 50 elementos. Para cada experimento, a redução de volume foi de 50%, ou seja, a gente quer que o volume do material que fique na estrutura é de 50%. Já a penalidade foi penalidade de 3. O raio mínimo do filtro para o primeiro experimento foi de 2,4 e para o segundo foi de 6. Partindo para os resultados e discussão, o primeiro modelo ele apresenta 60 por 20 elementos. A função objetivo, ou seja, a flexibilidade encontrada, foi de 246,59. O número de iterações foi de 188. O tempo de execução foi de 105 segundos. A memória RAM gasta pelo material foi de 275 MB e a matriz de rigidez calculada para a estrutura ela foi de 2.562 por 2.562, em que ela é calculada com base no número de nós da estrutura. Já para o segundo modelo de 150 por 50 elementos, a função objetivo foi a mesma encontrada para o primeiro experimento. O número de iterações, então, foi de 238. O tempo de execução foi bem superior, sendo de 727 segundos. A memória RAM foi de 505 MB e a matriz de rigidez foi de 15.402 por 15.402. Como o Senna 2009 disse, quando aumenta-se a malha de elementos finitos, que é a mesma coisa que aumentar o número de elementos, o modelo ele fica melhor discretizado, como pode perceber, ou seja, ele fica menos pixelado, tratando do pós-processamento de imagem. Contudo, o tempo de execução ele aumenta. E por que ele aumenta? Pois quando trata-se de resolver o problema estático da estrutura, a matriz de rigidez ela aumenta consideravelmente, o que leva a maior gasto computacional. Além disso, pela independência de malha, nota-se então que o modelo estrutural ele se manteve com a mesma topologia, algo que foi descrito por Sigmund em 2001. Comparando com a literatura técnica da área, André Central, que utilizaram o código de Sigmund em 2001, esse método de Sigmund, então, o código de Sigmund, o que ele apresenta? O filtro das sensibilidades, que já foi tratado, que é o que foi utilizado no nosso código, porém ele resolve a viga isostática com o critério de otimalidade, e não o método posterior, que é o que foi proposto neste estudo. Assim, comparando os resultados, percebe-se que os resultados deste trabalho foram melhores que os de Sigmund, em que, para 60 por 20 elementos, a diferença foi de 13,85%. Contudo, para 150 por 50 elementos, a diferença foi de 29 vezes. E o que essa diferença representa? Essa diferença ela representa o tempo de iteração aplicado ao filtro espacial. Ou seja, o nosso código ele consegue, por iteração, ser mais rápido que o método de Sigmund. E isso se deve, primeiro, pois resolvemos a matriz de rigidez com o método de Cholesky e que a matriz de rigidez está totalmente ligada ao filtro espacial. Além de o computador, obviamente, ele ser mais novo e apresentar maior capacidade computacional. Conclusões. Com base nos resultados e discussões apresentadas, foi possível perceber que a otimização topológica é um método avançado de cálculo estrutural que apresenta grande versatilidade na resolução de problemas. Ademais, esse estudo obteve bons resultados ao comparar com a literatura técnica da área, mostrando a grande capacidade no método dos pontos anteriores, comparado então com o critério de otimidade. Como esse trabalho foi então voluntário, agradece a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Por fim, é apresentado então as referências do trabalho utilizadas para a proposta e elaboração dos resultados. Muito obrigado a todos.